como fazer com que o seu funcionário vista a camisa, com as minhas palavras, porém sem desejar aquilo que você tem. Olá, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde. E estamos aí para mais um episódio do nosso podcast. É o 4º episódio. Top. E nessa noite a gente trouxe aí um empreendedor serial. Rapaz, esse aqui já tem várias empresas. A gente vai entrar mais em detalhe a respeito disso, mas a gente trouxe aí o Eduardo... Eu não sei seu sobrenome. Na verdade, o meu nome é Carlos Eduardo Cavalcante. Ok. Né? Mas eu costumo dizer que o Carlos é um nome mais importante, né? Quando é uma coisa importante, eu uso o Carlos. Ou também, quando alguém tá bravo comigo, principalmente lá em casa, aí eu uso o Carlos também. Né? Mas eu acho que Carlos é um nome mais sério, né? Mas todo mundo me conhece mesmo com Eduardo, né? Quando a esposa briga é Carlos. Eduardo Cavalcante. Aí o negócio é inteiro, Mas, gente, ele já é dono de algumas empresas, né? Nós vamos entrar em detalhe a respeito disso. E vamos aí bater um papo sobre business, como é a ideia aí do nosso podcast, beleza? Vamos evoluir? Vamos nessa. Pessoal, antes da gente entrar nas perguntas propriamente, na conversa, Eduardo, você já é inscrito no canal, Inscrevi. Eu vi que você é inscrito. Foi. Doeu? Não, nem um pouco. Não, doeu não. Muito simples, né? Aquele cliquezinho rápido. Você pagou caro, não? Não. Demorou muito? Não. Foi tranquilo. O pessoal que quiser aí, né? Quiser ouvir sobre business, né? É muito simples, né? Envolve business. Evolve Business Talk. O pessoal clica aí, que você vai ver muitas conversas bacanas aí. É muito simples, rápido, fácil, né? É isso aí, gente. Produtivo. Então, se inscreva no canal lá, ative as notificações. Isso. Né? E vamos embora para a nossa conversa. Eduardo, eu costumo começar com uma pergunta, mas eu vou mudar no seu caso. Eu vou deixar ela para depois. Tá bom. Você está aqui nos Estados Unidos tem mais ou menos 8 anos. Foi em 2015 que a gente chegou aqui, dezembro de 2015. Dezembro de 2015, quase junto com a gente. Como que você fez para em tão pouco tempo já ter aí começado alguns businesses, né? Ter comprado outros e já tá aí nessa sequência aí de empreendedorismo? Na verdade, assim, alguns business, mas na verdade... já tentei, né? Eu acho que não só a experiência de business em si, mas a experiência de vida nossas, ela infelizmente ou felizmente, ela passa por erros e acertos, né? Uhum. Só que eu acho que a grande questão do business que eu tenho visto é um pouco de risco, né? Que a gente corre, né? A gente nem sempre tem certeza que as coisas vão dar certo. Uhum. Mas se você quiser empreender, você tem uma ideia, você tem uma coisa que você acredita, não pode ser inconsequente, né? Tem que ter um caminho pavimentado, não é uma coisa assim também. Você tem que ter Mas você arrisca, não é sempre que dá certo. Então, eu já tive alguns erros aí, alguma empresa, alguma coisa que eu já fiz que não deu certo. Bacana. Né? Mas o que deu certo, né? A loja que a gente tem ali de multiservice, né? A gente fala aqui seria uma loja, um convenience store, porque ela é conveniente assim para os brasileiros. Ali a gente vive numa comunidade brasileira muito grande ali na cidade de Marlboro, né? Sim. E encontrou ali um público muito carente, né? O brasileiro... Não adianta ele buscar esse tipo de serviço em alguma loja americana, ele não encontraria, né? A gente sabe a demanda dele, as necessidades. E as pessoas aqui também não têm tempo de fazer as coisas, né? Então a gente com compromisso com a pessoa, querendo ajudar a pessoa nas suas necessidades de uma maneira geral, de serviços. Uhum. E o que a pessoa precisa? A pessoa precisa de um telefone, ela precisa de um plano de internet para casa, ela precisa de uma conta em banco, ela precisa pôr o filho na escola, ela precisa pagar as contas dela, ela eventualmente manda um dinheiro para o Brasil, tudo mais. Então, assim, aqui o brasileiro em si, ele vem e já começa a trabalhar. E essa outra coisa atrás, ele não tem nem psicológico muitas vezes para fazer.
Ele não quer pensar. Ele sai de manhã e volta à noite para casa. Então, esse é o nosso espaço. Ele fala, ó, Eduardo, a gente precisa disso e disso e disso. Eu preciso abrir essa conta, eu mudei de casa, tenho que transferir a minha conta de energia para cá. Agora, né, Massachusetts, com carteira de motorista, eu quero minha carteira, não sei nem como começar. E é isso. Aí a gente atendeu essa demanda aí. Agora, esse é o business que deu certo, né? Sim. E decorrente disso, né, dessa experiência, vão aparecendo oportunidades, né? Então, eu tive um tempo que teve uma empresa de construção, que eu tentei dar uma ajuda, um suporte, assim, de office, né? Ok. Porque a gente não teria ali a frente. Porque, como eu te falei, muitas vezes a pessoa sabe fazer o business acontecer ali na obra, mas ela não sabe fazer um invoice, ela não tem tempo e nem quer tratar com o contador, entendeu? Aí tentei ajudar nessa parte, não deu muito certo. Ok. Aí por aí, mas assim, tem agora também uma pizzaria também, que a gente está tentando... iniciamos um trabalho com ela, né? Mas esse é um outro business também, mas assim, como eu já vinha de um trabalho de loja antes, como funcionário e tudo mais, eu peguei a experiência e fui desenvolvendo ela. Agora, outros business, você inicia, mas ele tem uma maturação, né? Você tem que saber dar esse tempo para ela e a gente está iniciando algumas coisinhas aí, mas o business nosso, o meu, né? O core business, o core, a base ali é essa daí. Interessante. Rapaz, você falou aí umas 3 coisas muito interessantes. Deixa eu até justificar porque que eu falei bacana, né? Quando você falou, eu tive uns business que não deu certo, eu falei bacana. Porque assim, é bastante comum, né? Às vezes o empreendedor, ele começa uma coisa, vê que aquilo não é o que ele esperava, aí depois ele vai lá e troca e fecha aquilo, né? Tem algumas frases, eu custei entender isso, mas, por exemplo, falhe logo, porque quanto antes você falhar, mais perto você vai estar de encontrar realmente o que você quer, né? Então, assim, é bem interessante isso aí. Você falou também de risco. O empreendedor, ele corre esse risco, né? Normalmente, quando você faz um investimento, você tem lá uma proporção. Se o investimento, o risco é alto, você espera um retorno alto pelo risco ser alto, né? Se o risco é baixo, você espera um retorno mais... É o esquema da franquia, né? Muitas vezes uma franquia já é um modelo de negócio consolidado, pouca chance de risco, só que você tem um investimento maior e uma taxa menor, porque você divide aquele share ou muita coisa com quem desenvolveu aquele business, né? Mas já é mais tranquilo, tá pronto. Né? Igual você falou, o risco é menor. Agora, você iniciar um trabalho, tem uma demanda maior, tanto sua, para estabelecer aquilo, né? Deixar o negócio estabelecido, funcionando, é um grande desafio. E às vezes não é na velocidade que a gente quer, nem da maneira que a gente quer. Mas passa por esse processo, né? O processo de fazer dar certo, né? Sim. E sobre essa questão desse business que você tentou fazer para ajudar empresários, né? O que deu errado nesse business? Porque Por que a você gente não continuou muito, com ele? eu acho que o ser humano ele é muito complexo, né? Nosso emocional ou a sabedoria que a gente vai adquirindo, a experiência realmente é um tempo, né? Eu tenho 2 filhas, né? Tenho uma filha pequenininha. E às vezes os adolescentes, né, têm a pretensão de achar que sabe muita coisa, né? E a gente, conforme vai crescendo, vai achando que chega um ponto que a gente sabe. Mas na verdade isso não existe. Se você for olhar, por exemplo, eu tô com esse negócio tem 3 anos agora, meu, né? Sim. Se você for olhar para trás, tantos erros que tiveram, ou quantas atitudes eu tomo diferente do que tomava de início, é muito grande, né? Então, assim, você está sempre aprendendo, né? Inclusive, como você falou, infelizmente ou felizmente, a gente aprende às vezes mais nos vacilos, né? Então, como o business estava indo bem, eu fiquei com uma impressão de que se eu fizesse meio que qualquer coisa, daria certo.
né? Olha só. Porque você fica com uma sensação assim, pô, eu fiz isso, fiz aquilo, pô, eu tenho condição de, se eu colocar um esforço nisso aqui, vai também. E não é assim, porque talvez se você tá no mesmo campo, mas assim, se você for pensar como empreendedor, o empreendedor, ele é um cara que ele tem business diferentes. Ele não é o cara do negócio em si, né? Você quer ser o quê? Você quer ser você quer abrir uma escola de inglês, sei lá, e você é um professor de inglês, você quer ficar naquela área, ou você quer ser um empreendedor que abriu uma escola de inglês, colocou pessoas preparadas, ou você sabe como management, né? Sim. O negócio, né? E eu não sei ser empreendedor ainda, no sentido mais abrangente de abrir um negócio, saber colocar pessoas na hora certa, no lugar certo, onde colocar o dinheiro, onde tirar. Eu sabia uma área. Eu sou um empreendedor, mas um empreendedor de uma loja de telefone com aquela demanda, com aquele nicho de mercado. Deixa eu ver se eu entendi. Então, você começou a TopTech, aí você estava indo bem na TopTech, aí você achou que, tipo assim, não, qualquer coisa que eu começar a fazer vai dar certo. Vai dar certo. Eu sou um empreendedor, eu posso abrir outro business que eu sei tocar, porque o negócio aconteceu. E você, assim, você tem mais a habilidade para fazer, para executar, do que de ser o administrador, de ser o manager. Na verdade, não sei nem se é isso. É a questão mais da experiência. Eu não tinha experiência de soltar dali e tocando. Por eu ter tido essa iniciativa, talvez haja um ímpeto de ser um empreendedor que abra o leque um pouquinho mais. Mas é difícil eu falar ainda, porque eu ainda estou experimentando isso. Entende? Mas o que deu errado nesse negócio? Eu acho que foi prematuro, porque primeiro o meu business em si, esse que eu estou dizendo, não estava tão bem estabelecido, ainda precisava muito de mim. Como ainda precisa, mas talvez ele já tenha mais uma identidade mais forte, já tem uma clientela mais fiel, ele já está mais estabelecido. Agora eu consigo soltar um pouco. Naquele momento eu acho que estava muito cedo. Ainda se for para pensar, são 3 anos. Né? Então, é bem recente. É recente. Né? Só que você tem que pensar o seguinte: você tem que ter pessoas muito bem preparadas trabalhando com você. E você tem que também não ser tão centralizado em você as coisas. Você tem que saber, as pessoas na volta têm que entender que tem outras pessoas tão bem capacitadas e que tem uma identidade semelhante à sua. Porque as pessoas chegam ali porque elas encontraram algo que elas acharam interessante. Né? Um tipo de atendimento, tipo de serviço, uma demanda. Sim. Aí você traz os outros funcionários para trabalhar, eles têm que manter essa mesma cultura de educação, de atenção. E se você sair muito rápido, isso não fica. Ok. Entendeu? Interessante. Então, eu acho que eu saí um pouco rápido. Aí o outro lado estava ainda precisando de mim. E eu tive que voltar e não consegui dar atenção direito para as duas coisas. E o outro lado era um mercado completamente diferente do meu. Então exigiria muito mais. Aí... Você está falando de B2B, B2C, né? Empresa para cliente final, que é o seu caso. No outro caso era empresa para empresa. Era uma empresa de pintura. Que um amigo meu desenvolvia ela, assim, estava crescendo e ele precisava apenas de uma área mais burocrática, mais administrativa, entendeu? Um pouco mais... não vou dizer inteligente, mas um pouco mais organizado. Mais estratégica. Só que eu não estava preparado ainda. Entendi. E aí, a gente vai tendo essas perdas aí, mas é uma coisa interessante que você falou, né? A gente tem que saber assimilar, eu também estou aprendendo isso, a perda, o erro. Você perde de um lado, mas você ganha de outro. Então, não é só a perda monetária que a gente conta. A gente... perdeu. É porque a gente tende a pensar sempre em dinheiro. Se der certo é porque tem muito dinheiro, se der errado é porque tem pouco dinheiro. Mas tem outras moedas, outro capital, né? Pessoal, ou emocional, entendeu? Que... Muitas vezes o empresário ele tem dinheiro, né? Porque ele está num mercado bom,
Talvez ele sabe ali delegar, sabe fazer muito bem, né? Mas às vezes na vida pessoal dele tá tudo bagunçado, verdade. ninguém quer lidar com ele, né? Isso. Ninguém A que quer. custo, né? Sim, o custo às vezes é muito alto, É o né? que a palavra de Deus vai dizer, ganhar o mundo, mas perder a alma, né? Sim, Você tem que ver se você não tá ganhando de um lado, mas o outro não tá te escapando. sim. Então, você fazer esse equilíbrio não é fácil. Então, mas é parte do processo. Você vai, faz o que a gente falou. Eu acho que o importante é você saber como se levanta. Você Uhum. caiu, você aprender com aquilo e também ser acessível a pessoas que querem te dar conselhos ou a pessoas que te amam, né? Você tem Sim. que também estar atento. Se sua esposa, sua filha tá falando alguma coisa ali, você... Ah, não. Calma, né? Tem uma sabedoriazinha ali, Sim, né? sim. Keep in mind, né? Humildade, né? É, Faz parte. A gente tem falado, todos os episódios a gente entra na questão de humildade, que é muito muito importante. importante. Eu não quero push, né, nessa área do que deu errado, mas eu entrei justamente porque eu acredito que tem muito aprendizado aí, né? Tem muito Teve. aprendizado naquilo que deu errado, às vezes a gente aprende mais do que, às vezes, o que deu certo, né? Então, é interessante a gente ter isso em mente, né? Eu acho que na vida, né? Essas dificuldades, né? Você perguntou um pouquinho aí até de início, né? Eu tive uma experiência, assim, sendo muito novo, de perder meus pais muito cedo. Uhum, E para mim não foi fácil, né? Tinha 11 anos quando eu perdi os dois. uhum. E foi muito difícil, mas se você olhar para trás, toda essa dificuldade foi passada e superada, ela criou um conteúdo que me ajuda eternamente, entendeu? Sim, você teve que andar com as próprias pernas bem cedo, né? Eu cito sempre o evangelho, né? Uhum, Mas é aquele poder de certas aparentes maldições se tornarem bênção, né? sim, Seria a própria cruz de Jesus, né? Que é um parente coisa ruim, mas sei sim, lá, no terceiro dia ressurge, né? Então, sim. E traz salvação para a humanidade, né? então assim, faz parte. Eu acho que você entender que não é sempre que se acerta e quando acontecer o erro, você saber lidar com ele de uma maneira produtiva, com humildade, né? Igual a gente falou, né? Tem um cantor de rap, eu gosto muito de rap, né? Uhum, Que fala assim, se você errou, volta do início. Aí ele fala assim, sem ansiedade, dessa vez criativo. Entendeu? Se você errou, volta, calma, mas com criatividade, ó. Onde é que... sim. Entendeu? Como que eu posso approach, né? Como que eu posso enxergar essa situação de uma forma diferente, É diferente. né? Como que eu posso, talvez, o que eu posso fazer para ter um resultado diferente daquele que eu obtive, né? É importante. Importante a gente ter isso em mente para evoluir, né? Senão a gente fica parado. Fica parado, E me fala uma coisa, aí falando da Top Tech, no caso o seu core business que cresceu, que deu certo, qual que foi o momento que você considera, não, isso aqui marcou a minha empresa e daqui em diante a empresa foi diferente? O que foi talvez a contratação de alguém, foi talvez incluir algum tipo de serviço que você não tinha? Como que você avalia isso? Eu acho que essas coisas a gente não percebe muito bem. Eu acho que ela tem que ser um pouco orgânica, né? Ok. Eu sou até um pouco crítico dessas coisas muito prontas, Uhum. né? A gente paga aí por seminários, por coaches e tudo mais, que você quer uma receita que você vai aprender ela lá, você vai chegar, aplicou daqui... Ou até mesmo, né? Eu faço parte do meio evangélico, né? Às vezes o pregador ali, ele fala, não, a partir de hoje aqui, com o que eu né, falei aqui... Não, eu vejo que até pelo ensino de Jesus, que é uma coisa mais assim, os exemplos ou parábolas sempre tem uma coisa até da botânica, né? Assim, de maturação, Sim. de plantio, de regar, de crescer e você manter aquilo funcionando, uma coisa viva, né? A gente fala hoje muito sobre alimento orgânico, né? Sim. Que não é aquele alimento que foi não teve fertilizante, né? Eu acho que é isso, né? Ele não teve ali uma intervenção
que fizesse Sim. com que aquela coisa... Crescesse porque mais rápido. esse que cresce muito rápido, ele é tido, né? Não é com constância, né? Sim. Quando você vai comprar o orgânico, ele é mais caro. Sim. Ele foi mais trabalhado, ele tem mais Aham. história, né? Interessante. Então, eu acho que, primeiro, tem muito... assim como cristão, eu aprendi muito e a gente continua sempre aprendendo com Jesus, né? Uhum. Ele talvez não, foi o maior líder que passou por aqui, muitas pessoas já viram sobre isso. Então, se Sim. você tirar até o aspecto religioso, mas o aspecto de aprendiz, Uhum. você já ganhou muita coisa, né? Sim. Na questão de lidar com pessoas. Sim, respeito, independente da do trato. religião, é inquestionável, né? A liderança de Jesus é inquestionável. O Charlie Chaplin, ele fala assim, vós não sois máquinas, homens é que sois, né? Então, eu acho que eu a partir dessa experiência com o Evangelho ou com Jesus, eu tentei, nesse relacionamento com ele, me relacionando com pessoas. Uhum. E a coisa foi caminhando, né? No trato com as pessoas que se tornaram clientes, mas sempre são amigos também, né? Bacana. No trato com funcionário ou, se for não funcionário, patrão, Aham. né? Que é sempre um serviço mútuo. Sim. E foi tomando uma forma. Quando eu não saí do trabalho que eu estava como funcionário... Era o quê? O que você fazia? Era uma Você loja falou de atendimento, né? Isso, era uma loja de telefone também. Ok. Que o dono, né? A gente fazia muita coisa junto ali, mas chegou um momento, até por ele estar sei lá, com outras coisas, a fazer outros business, outras coisas, Uhum. acabou que eu fiquei mais responsável pela loja. E eu já sempre trabalhei. Uma coisa que eu acho que quem quiser empreender tem que fazer é meio que já ir trabalhando. Não é que, como se fosse para ele no sentido de abrir um business. Eu acho que sempre você tem que fazer assim, na verdade. Se for para ter um business no futuro, você já está preparado. Mas se não, você teve um desempenho muito bom também no onde você está. Uhum. Entendeu? Você está um passo adiante fazendo não só aquilo que lhe foi delegado. Você sempre tem que estar falando de Jesus, né? Aquela milha a mais, né? Se te chamar para andar uma, você anda duas. Se te chamar para andar três, você anda quatro. Sim. O bom funcionário, o funcionário exemplar, né? Com certeza, na hora de abrir o negócio dele, ele vai ter uma chance muito maior de dar certo. E é interessante isso também. Você não chegou a citar, mas tem pesquisa que fala de quando a pessoa ela empreende em uma coisa que ela já tinha experiência, a chance dela é muito maior dela continuar. Então, por exemplo, no seu caso, você já trabalhou com atendimento, já trabalhou na área de telefone, né? Era dono de trabalhava para uma loja, né, de celular. Então, tipo assim, você já entendeu ali como que funcionava a loja, qual que era a dinâmica, o que os clientes, qual que era a principal dor do cliente, né? Isso. Talvez você chegava cliente lá e queria fazer remessa para o Brasil, por exemplo, né? Eu não sei se tinha ou não tinha. Tinha. Mas, tipo assim, você já tinha essa noção. Já era essa dinâmica de multi-service, que não era só... O eixo principal ali era a linha de telefone, até porque é o que a pessoa inicia aqui na América, talvez, né? Quando você chega aqui, Sim. tanto é que era até interessante... Se uma pessoa trouxesse alguém que estava chegando do Brasil recente, o primeiro lugar que ela ia era lá. Sim. Inclusive eu, antes de trabalhar nessa loja, eu levava pessoas lá. A primeira coisa que tem que ter aqui é um carro, uma linha de telefone e tem um amigo meu que fala que tem que ter um colchão bom, né? As três coisas, né? Aí é esse eixo principal, mas vindo ali com o telefone, a pessoa já começa a ter a sua demanda, né? E aí a gente ia preenchendo esses espaços, né? E você, estando ali, você já conseguiu entender, né? Qual que é a necessidade do seu cliente, né? O que ele precisava no dia a dia, qual que era a dor dele, né? O que talvez a loja que você trabalhava não conseguia atender, né? Tipo assim, essa loja aqui, isso aqui não tá legal,
talvez você tentou mudar, mas não conseguiu, né? Às vezes você tem essa limitação como funcionário. Tem. Aí, quando chega, abre o seu business, você consegue corrigir aquilo que você acreditava, Isso. né? Que precisava ser mudado. Verdade. Você já desenvolve, você parte daquele ponto de partida, que eu aprendi muito, sempre tem isso, né? A loja que eu trabalhava me ensinou demais, o chefe meu, né? Era uma pessoa, assim, muito dedicada, muito inteligente. Uhum. E, na verdade, ele me ensinou, assim, muito mesmo, nessa coisa de atenção para o cliente. Não, assim, por exemplo, eu tenho... Você aprende com o cliente, com as coisas. Por exemplo, uma coisa mais técnica de telefone. Às vezes chega um problema, simplesmente, ó, isso eu não faço. Não é isso eu não faço, né? Deixa eu ver o que é. Aí você vai desenvolvendo, você quebra a cabeça, daqui a pouco você aprendeu aquilo. Aí ele vai embora. Aí um belo dia vem um outro com aquele problema semelhante. Sim. E você já tá com aquele, né, com aquele background e tal. E aí você vai acrescentando material, né? De conhecimento mesmo, né? Sim, é uma coisa que a gente tem falado bastante também, é de atitude, né? Atitude. É proatividade, né? Sim. Eu falo ali muito, ainda mais quem lidar com o público. A gente, eu não sei se você tem essa experiência aqui, mas a gente vai muito dessas lojas americanas, né? Da loja que não tem brasileiro, atendimento puramente americano. Eu não me lembro tão bem no Brasil se tinha isso, mas eu sinto um desânimo mais. Você não percebe? Eu já fui em loja de telefone, eu lembro que eu fui numa outra... Você entra lá, o cara continua mexendo no que ele tava fazendo. Aí, se ele fala com você, ele fala assim, né? Tipo, e aí? Eu acho que o Brasil, sim, eles treinam mais, né? Os vendedores são mais treinados. Acho que tem uma cultura da expectativa. Expectativa quando você também. A expectativa chega do na brasileiro loja, é maior. Você espera que te atendam bem, que a pessoa chegue sorrindo, Eu acho né? que o americano mesmo, ele talvez nem tenha essa expectativa, talvez atenda. Sim. Né? Se encontram ali. Ele que quer logo resolver, não quer muita conversa. Sim. E o atendedor que resolve ali. Agora o brasileiro não. O brasileiro ele gosta, né? Se tiver um cafezinho, melhor ainda, né? Tem uns lá na loja que vai, fica batendo papo, senta, né? Aquela coisa do futebol e vai, Sim. né? Então eu acho que a gente tem essa cultura, a gente tem que entender ela, a gente tem que entender esse consumidor que você tem e atender ele, né? Da maneira que ele espera, né? Essa que você falou de expectativa, né? Sim, eu falando de experiência, assim, de atendimento, quando eu fui cortar meu cabelo a primeira vez aqui, eu fui num salão americano e eu não sabia falar inglês, obviamente, né? E assim... Fui numa americana e quando ela perguntou o que você quer fazer, eu virei para ela e falei, normal, né? Qual que é o corte? Normal. Aí ela ficou perdida. O que é um corte normal, né? O que é um corte normal, né? Ela pegou a máquina e surecou meu cabelo todo, ficou horrível, né? Aí depois disso eu passei Aí num amigo brasileiro, né? Aí depois que ele foi embora, eu fui para um salão brasileiro. Ele desceu para South Carolina, fui para o salão brasileiro. É o Gil, não? É o Gil. Eu cortava com o Gil, agora eu vou no Lucas. Porque falou que o cabeleireiro foi para South Carolina. Gente finíssima. Foi. Me instruiu em muita coisa no meu caminho aqui, sabe? Ele foi um cara muito ligado, muito esperto também. Tanto é que ele foi parar em South Carolina, não foi à toa, né? Foi por questões migratórias aí, que ele pegou uma sacada legal. Ele me guiou em muita coisa. Muita coisa aqui nos Estados Unidos. Ele estava assim, 1 a 2 anos na minha frente, então eu ia lá, cortava o cabelo e já ia absorvendo. Como que é assim? Né? A gente tem uma trajetória parecida aqui, né? Mas é bem diferente, né? Quando você tem esse toque do brasileiro, essa questão do relacionamento, né? Da conversa, né? Às vezes eu sou mais tímido, né? Talvez, às vezes não parece, as pessoas às vezes não acham isso, mas às vezes eu sou mais tímido. Eu chego para cortar cabelo, eu sou a pessoa que fica mais caladinha. A não ser que a pessoa puxe assunto, ou que eu já tenho uma intimidade, né? Eu fico mais calado e tudo, mas o brasileiro já tem a expectativa de
quando você vai cortar o cabelo, você conversar com a pessoa que está cortando. Tem. E o americano eu já não sei. Eu acredito que ele vai lá, corta. É lógico, se ele conhece a pessoa, né? Já vai ter uma intimidade. Relação mais profissional, né? Tanto é que tem uns salões de cabeleireiro, eu sei que são até franquias, né? Uhum. Que você senta lá e você não é atendido pelo mesmo cabeleireiro, você é atendido pela vez, né? Então isso já mostra que não tem uma pessoalidade ali. Sim, justamente. Tipo, você vai lá, porque o seu cabeleireiro você senta, o cara já sabe o que fazer, ele já te conhece. Justamente. Mas o americano tem muito disso aqui. Você vê que eles chegam lá, quem que é o próximo aí? Aí você vai distribuindo, né? Aí fica aquela coisa mais padronizada. Eu nem sabia disso, mas é interessante. Mostra realmente a diferença de cultura, né? Normalmente a gente já pede... Eu não ligo muito para cabelo, sabe? Deus não me ajudou muito nessa parte, não. Ajudou mais minha esposa e meus filhos. Não dá para mexer muito, não, também. Não tem muita... Não dá para inventar muita coisa. Né? Não tem muito o que mexer, não, sabe? Mas realmente a gente sente essa diferença. E o importante aqui dessa questão é justamente a gente entender o nosso cliente. Né? Entender... Você tem que entender o mercado que você está trabalhando e o cliente, a expectativa, o que ele precisa. Tanto é que a gente ali, muito embora já tenha uma série de serviços, né? A pessoa fala, vocês fazem tal coisa. Raramente a gente fala que não. Porque, às vezes, é só uma questão de interesse, dependendo do que a pessoa precisa, pra você ir atrás e tentar trazer aquele serviço para ela também, entendeu? A gente tentou criar uma cultura de que vai lá que eles resolvem, algo assim. Interessante, é o posto Ipiranga. Você tem que implantar uma coisa assim, olha... eu precisava, alguém tá comentando, né? Precisava de tal coisa. Cara, não sei, mas vai lá no Eduardo que eles vão te ajudar. Interessante. Se você conseguir que as pessoas lembrem dessa forma, é bom, muito bom. Interessante. E acredito que tem isso, porque muita gente chega lá falando isso. Não, eu vim aqui porque fulano falou que vocês iam me ajudar nesse sentido, né? A gente fica até sem jeito de falar que não depois dessa, né? Mas você tem que tentar colocar na cabeça das pessoas alguma coisa assim boa, assim, né? Que vira que ela fica uma coisa viva por si só. Sim, é o seu posicionamento, né? Seu posicionamento, o posicionamento da sua empresa, né? Aquela coisa do brand, você coloca um brand em certo lugar, você está meio perdido, você vê aquela marca, você sabe que ela tem sei lá, uma certa qualidade, uma responsabilidade social, algo assim, né? Então... Sim, o posicionamento é o que as pessoas pensam quando elas lembram de você. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala de Nike ou Adidas, a gente tem em mente ali, vem em mente alguma coisa. Né? Nike, por exemplo, vem na minha mente esporte, performance, né? Inovação. Né? Isso. Então, tudo isso é o posicionamento. E com a empresa, no nosso caso, é a mesma coisa, né? Quando lembram da Top Tech, o que as pessoas pensam? É o lugar que resolve o problema. Né? Então, acaba sendo o posicionamento ali que a empresa tem no mercado. E muitas vezes a gente não presta atenção nisso, né? Mas quando não presta, que é bom, de alguma forma. Que você... No sentido de não for forçado. Sim. Entendeu? O ideal que eu vejo é assim, você entender... Você sabe que tem, você valoriza, mas você também não manipulou demais, sei lá. Sim, o ideal é quando você entende que aquilo é o seu ponto forte e você passa a comunicar aquilo e acaba sendo algo genuíno. Então, por exemplo, você entendeu que a sua empresa resolve o problema das pessoas... Né? Você já sabe que isso é genuíno, vocês realmente fazem isso, vocês não precisam se esforçar né, para fazer isso, porque você já conseguiu criar essa cultura. Sim. Então, você passa a comunicar aquilo para os seus clientes. Então, você não está comunicando, talvez, que você é o cara mais super tecnológico, né, de Massachusetts, só um exemplo, né? Talvez seja, mas... Sim. Mas você está comunicando uma coisa genuína que você realmente é, né? Isso é muito forte. Muito forte. Muito forte quando a gente faz isso, né? E também uma coisa que eu acredito que é muito forte
De alguma forma, eu falo que não tem fórmula mágica porque você não pode impor nada a ninguém. Você não pode forçar o cliente a gostar de você, forçar ele a dizer que você é reliable, assim, de confiança ou algo assim. Você tem que ir construindo uma história que vai te dando capital Sim. Suficiente para você bancar, né, aquilo que você está dizendo ser, né? Sim. Então, qualquer um que for iniciar um business, ele vai ter que entender o processo de maturação até que um dia alguém dá uma confiança para ele, né? E aí ele vai fazer de tudo para ser o cara daquele cara. Às vezes, sem pensar tanto no dinheiro em si. Sim. Eu costumo falar para minha filha, porque eu falo que o dinheiro tem que correr atrás de você. Você não pode correr atrás dele. Então, se você fizer um bom trabalho, um trabalho que a pessoa possa confiar em você, e ela sabe que vai ser, né? Tem muita empresa que depois chega aquela coisa, né? Depois chega um certo tempo que a pessoa não pergunta mais de preço, coisas assim. Sim. Ela só quer que você faz. Porque ela Sim. sabe que você é um cara justo, que você é um cara que vai entregar o trabalho. Mas para que isso aconteça, você tem que ser muito humilde de começo, né? Não pensar, vou ganhar demais. Você precisa dar oportunidade. Alguém te dê essa oportunidade de você mostrar que ela pode confiar em você. Então você vai, seja lá o que for. Aqui os grandes business que tem, a grande maioria, é construção. E todo mundo tem ansiedade de montar o próprio, né? Também às vezes, a falsa impressão, muitas vezes, que aquilo seja melhor para ela ou não. Pode ser que sim, mas talvez pode ser que não. Porque não é aquela coisa assim também que abrir um business, o negócio vai... Bum. Tem que avaliar, né? É. A pessoa tem que avaliar. Não quer dizer que se você... Por exemplo, você é um bom funcionário, e talvez você está numa empresa legal, bacana, não quer dizer que você vai sair de lá e com um ano você vai estar bombando. Né? Você tem que ter essas habilidades que você tem citou. Alguma coisa que vai te manter ali, pelo menos. Você citou de algumas habilidades gerenciais que muitas vezes a pessoa ela quer abrir um business, mas ela não tem essas habilidades. Né? Porque, vamos pegar um exemplo da pintura. Às vezes o cara é muito bom para pintar. Né? E assim, exímio pintor. Né? Isso. Porém, quando você abre a empresa, você não vai só pintar. Né? Você vai comunicar com o cliente, você vai vender, você vai montar processos, né, para o pessoal. Lidar com pessoas, lidar com contador, lidar com fornecedor. Então, é um outro mundo, né? É o que você falou. O empreendedor, nesse caso, não é simplesmente o cara que pinta. Tudo bem, ele pode ir lá e pintar no início. Normalmente é o que acontece, né? A pessoa ela que faz o trabalho, mas à medida que ela vai crescendo, ela sai do field e ela começa a fazer mais as funções de empreendedor e menos as funções operacionais. E né? tem que também entender, já foi falado aqui, todo mundo sempre fala, que aquela coisa de sair do patrão, né? De sair das ordens e você fazer a sua maneira. A pessoa tem que entender que ela, pelo contrário, muito pelo contrário, mas é muito mesmo, ela vai sair de um chefe que tem lá sua chatice, o seu jeito lá e tal, que é chato para aquilo, é bom para aquilo, e tá disposto a se adaptar a diversos tipos de chefes. Chato, legal, bonzinho, um cara que paga rápido, né? Uma adaptação assim, mas e uma humildade e submissão altíssimo. Sim. E outra, dos funcionários que seriam, Jesus vai dizer, né, que se você quiser ser o maior, seja antes o que sirva mais. Sim. Se você quiser que um processo de gestão das pessoas seja bom, você tem que ser aquele cara que inspira. Não é aquele cara que fica dando ordem, mas é o que executa. Você vai ver que as empresas que dão certo, os funcionários vê o padrão que o patrão tem e eles não querem baixar aquele padrão. Sim. Eles querem trabalhar melhor porque ele vê que o cara, né, é o cara que trabalha mais. Ele não é, né? Então você acaba sendo o menor da fila ali. Sim. O exemplo é muito forte, né? Forte. O exemplo é muito forte. Tem, já que você citou questão bíblica de Jesus e tudo, tem um texto na Bíblia que fala, né, que ensina o menino no caminho em que deve andar. Né? Muitas vezes a gente... e tem uma promessa, né? E quando crescer não se desviará dele. Sim. Às vezes a gente questiona esse versículo, ou às vezes fica, Senhor, mas
eu ensinei o meu filho no caminho, mas depois ele desviou, o que aconteceu? Mas muitas vezes a gente ensinou o caminho Só e não palavra. ensinou no caminho, né? Porque ensinar no caminho é você andar junto, é você mostrar. E você ensinar o caminho e você apontar, ó, é por ali. O apóstolo Paulo fala isso com Timóteo, né? Você tem visto minha maneira de agir, de tal. Ele tinha como discípulo Timóteo e um exímio trabalhador, né? Um intenso. O apóstolo Paulo era extremamente intenso. Ele, para trabalhar pro evangelho, não teve igual ao outro. Então, imagina ele falando isso para Timóteo olhando aquele exemplo. Assim, você fica até constrangido, né? Não, só dele falar, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, né? É assim, uau, é forte. Não é falta de humildade, é segurança mesmo de saber que ele dedicava mesmo a vida dele, né? E a questão com funcionário é a mesma coisa, é você ser exemplo para os funcionários, né? Inclusive, você falou de ter uma cultura, né? Você ter uma cultura de resolver os problemas, né? E tipo assim, quando eu vou na sua loja, às vezes você vai estar disponível, vai me atender, às vezes vai ser um funcionário. Como você passa essa cultura? Se você fosse, por exemplo, ensinar os empreendedores que estão ouvindo a passar uma cultura que eles querem passar para os seus funcionários, como que você ensinaria isso para eles? O que eles devem fazer? A cultura, você mexe com o ambiente e o ambiente mexe com você. Você altera ele e ele vai te alterando, né? Interessante. Eu venho de eu vim de algumas escolas aqui na América, né? Que foram boas para mim, né? Eu comecei trabalhando na construção, depois eu fui pro restaurante. E muito embora às vezes as pessoas achem que trabalhar em certa área você só aprende a área em si, ela tem um conhecimento mais abrangente também. Né? Muitas vezes você não é tão bom ou técnico. Eu brinco que eu trabalhei na construção quase 1 ano e eu não sei até um prego. E eu fui de cozinheiro por 2 anos. E não sei cozinhar. Sabe fritar um ovo. Eu não sei cozinhar. mas eu tinha outros valores ali que eu colocava que fazia que aquilo se empurrasse. Por exemplo, proatividade, atenção, atitude. Talvez você não era tão bom assim, mas você ia lá para fazer. Você tinha que fazer. Você não podia sair dali sem fazer. Né? Então, na construção, quando eu cheguei aqui, um amigo meu me falou o seguinte: você não pode ficar parado. Né? Que tem isso, não tem? Tem. Assim, aqui você ganha por hora. Essa é a conversa que a gente ouve, né? Então, entrou na minha cabeça o seguinte: a sua hora tem que valer. Sim. Você tem que produzir mais do que te pagam. Sim. Sua hora tem que... Você tá ali para trabalhar, né? Então, eu comecei a trabalhar numa área de tipo... Lá em Nova York, lá eles chamam de espaco. É o tape que eles chamam aqui, que parece com a plasta. Só que não era uma massa na parede lá que passa e vem antes da pintura. Do lado de fora? Interno. Interno? Não, então... Você coloca o sheetrock, né? O plastering, não? Parece o plastering, mas não é. É um jeito diferente. Ele é aquele chamado de tape. É mais feito em área comercial. Você coloca aquelas placas, né? E você passa um tape no meio delas e passa uma massa para ficar homogêneo. Né? Drywall? Um drywall, Ok. Aí eu vi aqueles caras se movimentando. A cultura ali, pelo menos daquele trabalho meu, era que todos trabalhavam. Eu não podia ficar para trás. Não era aquele... Porque a Bíblia vai dizer que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então você entra num lugar que a gente se queixando, aquela conversinha, você vai se contaminando com aquilo. Mas você entra num ambiente que né, eu vou dizer o jeito popular, o pau tá torando, né, que eles falam aqui. Como é que você faz? Se você entra naquilo ali, eu que vou falar, rapaz, vocês trabalham demais aqui, meu, você tá dando dinheiro pro patrão aí, vocês estão doidos? Né? Não era essa a ideia. A ideia era o patrão, os meninos estavam trabalhando, estavam ganhando bem para aquilo, e eu entrei ali, o cara me deu uma oportunidade. Ninguém tinha me dado ainda. Vou fazer o quê? O primeiro que eu te falei da oportunidade, é o primeiro que me deu. Sim. Então vamos embora. Aí, rapaz, ali teve uma vez que eu lembro que quando esse trabalho ele lixa muito, a plástica não lixa. E a lixa ela é tristíssima.
Ela é pra te entristecer assim o máximo que ela puder. Tanto é que quem entra é o que vai lixar, né? Mas assim, o cara que não tá lixando, ele passou pela lixa. Você tem que entender isso. Você não vai chegar pra ele ali e falar, não, eu sou o lixador e você é o maior lixador que vai ter aqui. Eu vou lixar esse trem aí, meu. Eu aprendi a falar trem aqui, né? Aí eu lembro que uma vez o patrão me largou numa casa gigante, era lá em Long Island, nos Hamptons, no final da ilha, só mansão. Aqui a gente vê casa grande, mas ali era uma área, era casa grande de verdade mesmo. Lá é casa de 10, 15 milhões. Não, né? é casa que um habitante, para ver o outro da casa, às vezes eles têm que se encontrar, tem que marcar, porque é grande. Sim. Você via um monte de gente trabalhando na casa. E eu teve uma delas lá que não era das mais grandes, mas era grande, que ele falou, já estava terminado, ele falou, você vai lixar isso aqui e eu vou embora. Sozinho. E tinha teto para lixar e tudo mais. Ali eu falei, é agora ou nunca. Eu fiquei um dia inteiro ali, foram praticamente 10 horas, o cara não podia voltar lá e não tá lixado o trem, né? Rapaz, eu era hino da harpa, era oração, foi tudo que eu pude, mas depois deu aí dali o cara já falou, eita, né, calma aí, né, vamos, aí você começa a ganhar espaço. Sim. E assim, mas por esforço mesmo, não tinha nada de talento não, nem de... Sim. Você delega vontade e aí você tem que pegar onde você pensa no quê? Sei lá, você tem que escolher, você tem que achar onde está o seu... a sua meta, né? Aonde você encontra forças, né? É família, em Deus, mas você tem que encontrar esse lugar. Eu costumo falar que algumas funções é assim, os primeiros 15 minutos você vai na empolgação, né? Isso. Uma coisa nova e tudo, e as outras 8 horas você vai na resistência, né? Eu tinha uma família que havia retornado para o Brasil, eu tinha que trazê-los. Então eu falei, eu não posso parar, eles estão esperando lá. Então foi. E aí, então assim eu peguei primeiro essa coisa de não pode parar. Sim. Né? E depois que eu fui pro restaurante, também, graças a Deus, né? Se a pessoa acha que ela foi para um trabalho, o trabalho é de boa e ela agradece a Deus, ela tem que ver o que ela quer também, né? Porque tem gente que não, moralmente falando, tá ok se a pessoa quiser ficar ok. Mas se ela não quer ficar, né, naquele trabalho mais tranquilo, né? Sim. Naquele conforto ali, ela não pode... Se ela pedir a Deus, Deus me abençoa ele vai te colocar numa situação daquilo, né? A ambição tem que ser de acordo com o que você está disposto a trabalhar por aquilo, né? Então a pessoa tem que tomar cuidado se ela caiu num trabalho que está puxado, se ela vai amaldiçoar aquilo, se ela vai dizer que é bênção, entendeu? Sim. Tem que tomar cuidado, você tem que olhar bem a análise ali. Então, restaurante, quem trabalhou em restaurante vai saber o que eu estou falando. Restaurante, dependendo deles aqui, acho que a maioria, porque americano come muito fora, né? Americano, você pode ver os restaurantes de sábado e domingo, praticamente todos estão cheios, com fila de espera. Você já teve essa experiência? Sim. Você fica ali esperando, às vezes o cara fala, você vai ficar meia hora aí. Você 40 fica minutos, você fica ali quietinho, ali, só vendo os outros comer. Esse restaurante era de breakfast, em Natick, e era lotado, assim, de final de abria às 8 horas da manhã. E já tava com fila. Parecia que você abriu uma porteira. Quando soltava os tickets, era talvez de segunda a sexta tem tanto, até quinta. Mas de sábado e domingo, os tickets já começavam. E, cara, aquela... O pessoal tinha que estar muito bem estruturado, muito bem treinado. Não era conversinha fiada. Não era o patrão, olha... E ele falava firme... Eu não tô acostumado muito com ignorância, mas você tem que entender onde está o limite do respeito e da firmeza. Você não é para ficar pedindo por favor toda hora. Ou com licença, né? Né? Agora, isso não significa que a pessoa é ignorante. Entendeu? Vai do momento, né? Às vezes a gente tá... Eu me considero uma pessoa que fala obrigado, por favor e tudo. É lógico que a gente falar da gente é meio complicado, mas... quando a gente, por exemplo, filma lá na igreja, né, faz as lives da igreja e tudo, eu já viro para os meninos e falo, quando eu tô com a câmera lá na frente,
E eu tô eu falo quebradeira, não espera eu ficar, por favor, e coisa. Não, é gritar, é câmera 1, é 2, repete, é 2, segura, Faz entendeu? aí, meu. Põe... É assim, porque se você for lá na hora, né? Você pode trocar para câmera 1, por favor, porque eu vou andar aqui, né? E vai sair do enquadramento ideal. É, Não dá, então é um. Então isso. é meio que é meio bruto o Meio sistema, bruto, né? Tem hora que tem que Cara, ser, se né? você vê um restaurante numa hora de busy, uma cozinha, aquilo é uma loucura. É uma loucura. Uhum. É aquele tanto de ordem e cada um no seu setor ali. E, rapaz, não é fácil. Aquilo me assustou. Me assustou. Só que aquela coisa, eu falei, é isso aí mesmo, vambora. E aí chegava em casa arrasado, cansado, mas foi colocado uma cultura de trabalho ali também. Todo negócio que você vê que deu certo tem uma cultura de trabalho bem alinhada e todo mundo vestiu aquela camisa ali. Interessante. Você trouxe o lado do ambiente te moldar, né? Isso. Você falou muito do ponto de vista do empregado, né? Ele está ali num ambiente, por exemplo, que é produção alta, é correria, então ele vai acabar entrando nessa cultura, né? Isso. Mas como patrão, como impor, como provocar essa cultura? Então, aí vindo assim, né, dessas duas experiências, né, que eu vi que aquilo ali eu já entrava com aquilo funcionando, é mais ou menos assim ali também, né? A gente tem já um jeito meio natural de lidar com as coisas e assim, não é uma coisa de brincadeira. Se você leva a sério, você mostra pra pessoa que você tá levando a sério, você mostra que você se importa, você ganha credibilidade, você tem que ganhar a credibilidade da pessoa, a pessoa tem que entender que aquilo é sério pra você, é importante pra você, você não tá brincando com aquilo. E ela entra ali sabendo que não é ela que vai brincar. Agora, se você manda e depois faz diferente daquilo que você está mandando, aí você abre uma margem. Sim, aí acabou no exemplo, Acabou. né? Tropeçou no exemplo. Aí ele faz ali também e sabe que passa. Mas ali, se você colocar... O que foi que a gente tenta colocar ali, né? Não só eu, mas quem trabalha comigo hoje, é isso daí. A gente tem uma mesma mentalidade, mas ela começou de um jeito, né? Talvez ela deve se iniciar de cima, né? Sim. Porque não tem porquê também o de cima tá brincando e o outro levando a sério. Aí chega uma hora que ele não aguenta, ele se cansa, né? Aquela coisa do cara tá trabalhando demais, o funcionário, e ele chega uma hora que ele se sente injustiçado. Sim. Só ele que tá fazendo. Mas não, quando você trabalha também, e você é uma pessoa honesta, o funcionário vê que você não tá passando ninguém para trás, que você honra com seus compromissos, você paga todo mundo, você vai pagar ele. Você não mente pros outros, você não vai mentir para ele. Então, se ele quiser quebrar isso aí, ele que quer, mas vai sair fora, que aqui não é o lugar disso. Se ele quiser mentir pro cliente, aqui não é lugar de mentira. Então, você vai selecionando, vai ficando uma seleção meio natural. Interessante. Então tá muito baseado no exemplo, essa questão da cultura. 100% uma história, né? E qual que foi a situação, assim, nesses 3 anos mais difícil que você se deparou com funcionário? Eu não tive tantos funcionários comigo, né? Hoje em dia tem uma ideia, né, o pessoal fala colaborador, né? Para tentar tirar um pouco vai mudando a nomenclatura, aquela né? distância, né? Porque, até citando biblicamente de novo, né? A Bíblia fala que todos no corpo são importantes, né? Até o que parece que é menos importante é importante. Então, é só uma ideia de função, né? De cada um no seu papel, mas todos são importantes, muito importantes, por sinal, né? Naquilo que executa, porque se não fizer, vai pesar para outro. Então, todo mundo é importante. Eu não tive muitos assim, né? Funcionário, assim, ou pessoas me ajudando ali. Eu diria até que é uma pessoa me ajudando. Mas tem algum que não... Que é o que você falou sobre a cultura, né? Talvez o que não conseguiu entender aquela cultura e ele quis fazer diferente e aí não deu certo. Assim, né? Em um aspecto ou em outro,
talvez em aspecto de atenção, ou talvez em aspecto do jeito que lidar com a pessoa não ser tão verdadeiro, né? Você tem que passar credibilidade. A pessoa tem que... A palavra do cristão é se ensina ou não. Sim. E ela é muito forte. Quando você consegue falar isso e o cara já acabou, não precisa explicar demais, não é porque você falou só. É porque tem um capital de experiências Sim. que te permite falar uma palavra e aquela pessoa aceitar ela. Né? Se você não tem... Se a pessoa não te conhece, você tem que explicar mais. Né? Então, de querer descredibilizar talvez Sim. o business, de alguma forma querendo tirar uma vantagem, outra, alguma coisa assim. Então eu tive experiências de alguém querendo, né, sair um pouquinho dessa cultura, que na verdade foram 2 pessoas assim em si. Só que por outro lado, hoje, né, quem trabalha comigo, que são mais outras 2 pessoas, já é bem alinhado com os valores, né? Bacana. E isso permite que você, igual eu tava falando, que talvez às vezes seja um momento de você conseguir respirar um pouco, olhar outras coisas, é porque a gente fez um time forte. E qualquer empresa, eu tenho certeza, né? Não tenho tanta experiência com os outros, mas tem um time forte. Ele não é centralizador, né? Ele conseguiu distribuir e encontrou pessoas capazes, né? Sim, alguns atrancos e barrancos, né? Mas o empreendedor, normalmente, se ele cresceu um pouco, né? Se ele alcançou aí um faturamento bom, uma quantidade bacana de funcionários, algum mérito ele tem em delegar, em montar equipes, em montar processos, É né? uma arte. Sim. Pessoas, gestão de pessoas, assim como tudo isso daí é tudo uma arte. De alguma forma, você não pode olhar um lado e esquecer do outro. Eu sou muito bom na pintura, na construção, eu faço e aconteça. Mas aí você vai crescer. Tanto é que eu conheço muitas pessoas que o business deles não crescem mais porque eles não conseguem pessoas para expandir isso. Sim. É muito... Não é fácil. Essa talvez uma das partes mais difíceis. Se você quiser expandir, igual a gente pensa, né? Mas quem você vai colocar lá? Sim. Né? Quem que vai? Então, tem que ser uma coisa muito orgânica, que forma uma cultura, essa cultura vira um modelo que você consegue, né, colocar em outros lugares, que cada um sabe bem a sua posição e o que deve fazer, né? É interessante isso. Essa questão de ser orgânico, né, que você falou. Você citou da botânica, né? A gente colhe o que a gente planta. E a gente esquece do tempo, né? Que às vezes você colocou a semente lá, mas até virar uma árvore que dê fruto ainda, vai levar um tempo. Isso é bem interessante. E mexe com uma coisa que é um problema, né? O pessoal sempre fala hoje, que é a ansiedade, né? A ansiedade das pessoas está muito... Acho que a ansiedade está ligada à segurança, né? Você precisa de segurança para não... estar ansioso, né? Quando você não sabe muito bem onde está pisando ou o dia de amanhã, você cria uma preocupação anterior, né? Então, a gente está em um momento assim... uns falam que é uns relacionamentos líquidos, né? Você não tem muita consistência. Sim. Você não acredita muito nas pessoas, não acredita muito em muitas coisas, então perde essa consistência e gera ansiedade, né? Mas aí você tem que criar... Por isso que tem que ser orgânico, né? Sim. Você tem que criar de novo essa credibilidade, essa cultura. E aí você a ansiedade vai saindo um pouco e vai entrando segurança. O entender que é orgânico, o entender que leva um tempo, o entender que não vai ser da noite para o dia, né? Que você vai montar um business sólido, né? Às vezes você vai lá... faz lá um day trade, né? Vai lá, ganha um dinheiro, comprou umas ações aqui barato, vendeu caro. Às vezes você deu sorte que comprou uma ação, ela valorizou pra caramba. Comprou Bitcoin, né? 1 ou 2 anos atrás, foi lá, cresceu, você ganhou um dinheiro ali. Pode acontecer, mas você montar um business sólido, né? Não é uma coisa da noite pro dia. Né? Você conversou com outro rapaz que teve aqui, né? Ele vai... Toda vez que você for ouvir uma história, um case, né? Que eles falam, né? Você vai ver que teve uma história. Sim.
E ela vai passar sempre por dificuldades e coisas assim. Então, você tem que tirar um pouco a ansiedade. Quem quer montar um business, ela tem que ter muita prudência e esperar esse tempo. Ela vai plantar muito, 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 muito. Ela vai levantar cedo, vai, né, passar no Dunkin' Donuts, pegar o café maior, large, extra large, e vai pra cima, né? Um caramel macchiato tem que ser. Tem que ser o mais... E vai pra cima, e vai pra cima, vai pra cima. Um dia aquilo começa a voltar, vai voltando devagarzinho, Sim. devagarzinho, devagarzinho. E você não pode chegar, né? O pessoal fala na zona de conforto, né? Sim. Não, você tem que sempre estar se reinventando. Dentro dessa analogia, a zona de conforto é você pegar a fruta e comer ela, né? O que eu quero dizer com isso? A minha esposa, ela estudou biologia no Brasil, quase formou, e ela me falando, eu achei interessantíssimo. A função da fruta é proteger a semente. Eu achei isso fantástico, porque quando você come a fruta e às vezes a semente vai junto, né? Ou às vezes a gente joga fora a semente. Isso. Você tá abrindo mão da questão do plantio, né? Então você tem que entender isso, trazendo para o business. Tem hora que a gente tem que entender, é o momento de eu usufruir disso aqui, ou é o momento de eu pegar essa semente aqui e plantar ela de novo, né? Esse fruto aqui, eu vou pegar a semente e replantar, ou eu vou aproveitar ela, né? Então, trazendo aí, eu conversei isso com o Rafael, né? Muitas vezes o business começou a dar certo, a pessoa já quer usufruir logo, né? Já quer lá trocar de carro, já quer mudar para uma single family, né? Uma casa top, né? Casa dos sonhos. E acaba esquecendo de replantar, né? De replantar. Aí chega uma hora que não tem o que colher porque não foi plantado, né? Então é importante a gente ter essa noção, né? Você ter essa noção, qual momento que eu estou vivendo. Para isso, do ponto de vista administrativo, tem os recursos, né? Por exemplo, separar as finanças pessoais da empresa, tirar viver do Prolabore, né? Isso. O que não é fácil, né? É mais fácil falar do que fazer, né? Mas ter o salário separado, você, por exemplo, ter você pegar uma parte do lucro quando você faz a apuração do lucro, talvez aí uma vez por ano, né? O que normalmente acontece, aí só então você vai lá e pega um pedaço do lucro, reinveste uma outra parte. Reinveste uma parte, né? Então, tem os mecanismos, né, administrativos para fazer isso, mas às vezes a gente esquece, né? A gente só quer usufruir, né? Todo mundo que for montar um business, ele tem que entender que tem um caminho de profissionalização. Nem sempre ele é da maneira ideal, aquele início. Ele é meio muito improvisado. Você improvisa demais, né? Sim. Você vai misturando tudo mesmo, é tudo uma coisa só e aquela bagunça, né? Você não tem processo. Sim. Você tem mais vontade do que mais conforme vai aparecendo assim, não brechas, mas os recursos vão melhorando, até porque para você administrar uma coisa, se ela crescer demais, se não for organizada, não tem como. O começo dá para administrar, né? A empresa é meio que uma coisa só mesmo ali, aquela conta, se não dá para pagar com ter no business, você tira da sua conta mesmo, ou pega emprestado um amigo e vai se virando. Mas a coisa vai tomando forma. Você tem que ter processo, você tem que, né, uma planilha, você tem que dar satisfação para o seu contador, você tem que ter licenças, documentos. Sim. A coisa vai apertando para o seu lado, né? E aí você tem que arrumar pessoas preparadas. Isso também é uma sabedoria. Você colher talentos. Sim. Quem sabe fazer o que você precisa também. Você tem que ter grandes parceiros, pessoas que te socorrem, pessoas com outros backgrounds ou com que já andaram que você não andou, pessoas que você pode... Você tem que ser humilde, chegar, olha, eu não sei fazer isso não, tô perdidão aqui, me ajuda. Ou quem que resolveu o seu problema aí? Você já não teve esse problema, não? Eu tenho fulano, e passou, entendeu?
Sim. Mas você tem que ir um caminho de profissionalização, você tem que estar preocupado com isso. Ao mesmo tempo que você vai crescendo, você tem que ir organizando aquele crescimento. Sim. Você tem que ir adaptando ele. Né? Eu tenho um caminho... Hoje mesmo eu estava conversando, né, com um amigo que... uma situação que a gente tem que resolver. Eu falei, eu não sei como fazer isso. A gente não fez ainda, mas vamos descobrir. Entendeu? Como que calcula isso? Como que tira? Né? Sim. Mas vamos descobrir. Tem gente que já fez, com certeza. Né? Sim. É interessante. Eu vejo muito disso em mim. Às vezes a pessoa me pergunta uma coisa, como que faz isso aqui? Às vezes as pessoas acham que eu sou técnico de computador, alguma coisa assim. Eu me Com considero certeza ele sabe. eu me considero um bom usuário, sabe? Um bom usuário. Você sabe a diferença de técnico e usuário, né? Então, assim, eu me considero um bom usuário. Tem vezes que as pessoas acham que eu sou técnico, mas eu chego, por exemplo, como que eu vou configurar a assinatura do e-mail aqui? Não sei, mas vamos lá ver, ué. Vamos lá pegar, procurar lá a configuração, ou assinaturas, alguma coisa assim, aí procura lá, cria, troca, né? É o fuça-fuça, né? Às vezes você tem que ir lá começa com o primeiro passo, né? Sim, muitos... Tipo assim... Muitos problemas você aprende a resolver ele à medida que você vai resolvendo. No processo. Né? Durante o processo. É lógico, a gente tem que ter processos, né, dentro da empresa e tudo. E esses problemas, à medida que você vai resolvendo, você pode criar processos a partir deles também. Mas tem problema que é novo. Tem problema que talvez ninguém... Até a empresa grande. Às vezes a empresa grande tem um problema lá que ninguém nunca resolveu, então tem que resolver. Um exemplo mais exagerado foi a questão do Covid. Foi uma situação que ninguém nunca viveu. Tem que se adaptar. Se reinventar. Sim. Todo mundo teve que dar que afetou o mundo inteiro, desde o pequeno até o gigante, né? Presidentes de nações, né? Até o pequeno empreendedor, né? E foi um problema que ninguém nunca viveu e teve que se virar. Se virar ali e ver como que resolvia, né? Mas a gente tem que acreditar um pouco na capacidade intencional de resolver problemas. Na verdade, às vezes a gente não resolve porque a gente não quer. Ou a gente já desiste antes de começar. A gente acha difícil demais. É aquela coisa, eu às vezes uso o exemplo de acordar de manhã, né? Eu sempre acordo com um desânimo terrível. Que nada vai dar certo, que a vida é difícil demais. Você tá com um certo ânimo, né? Uhum. Mas daqui a pouco você sai, um amigo já te liga, já toma um café. Se você perguntasse para mim sobre uma situação naquele Eduardo daquela hora ou desse Eduardo daqui, a resposta seria outra. E eu tenho que chegar nesse daqui. Uhum. Mas para chegar nesse daqui é um esforço. Você tem que sair da cama, você tem que tomar um banho, você vai trazendo energia. Você acorda como Carlos Eduardo Cavalcante, mas... Então, assim, todo problema, você tem que trazer uma energia para ele de que eu quero. Um ato de vontade. Né? E isso não perder antes de começar a luta, né? Sim. Falar, né? Como é que vai fazer isso? Você tem que entrar para ganhar. Você pode perder. Mas o que você fez, o que você podia, você fez. Você tem que sair com aquela sensação, né? Sim. O que eu podia foi feito, né? E o resto é com Deus, né? Tipo assim, não pode se cobrar demais também. Mas muitas vezes a pessoa, ela perde na largada. Ela perde. E todo dia vai ter um desafio. Só não tem... A Bíblia vai dizer que quem mais é dado, mais é cobrado, né? Sim. E não tem como. Todo mundo vai ser dado algo. A sua vida, ela vai te dando coisas. Ela vai... Você começa ali, eu falo pra minha filha de 14 anos, eu falo, por enquanto eu tô fazendo. Mas quanto antes você começar a se antecipar e ter coisa, porque vai chegar uma hora que a vida, ela tá te cobrando pouco ainda hoje. Sim. Mas ela vai te cobrando cada vez mais. Se você não estiver preparado lá na frente, sempre reativo, né? A vida vai mandando o problema, você vai resolvendo. Não, você antecipa. Já vai para cima, já começa a estudar agora, já começa a se planejar, o dinheiro que ganhou já tá, toma atitudes corretas, né? Não deixa sempre causando problemas e depois... Porque outra coisa também,
ô João, o que acontece, eu acho que nas pessoas, até porque se você for ter um business ou qualquer outra coisa, algum projeto na sua vida, você tem que eliminar o máximo possível de problemas. Porque seu problema pessoal, problemas psicológicos, o que for. Por exemplo, se a pessoa bebe demais, não tem como, ela não vai. Se ela tem muito problema em casa, não vai dar certo. Se ela começa a trair a mulher ou o marido, não vai dar certo. Se ela, sei lá, arruma confusão, porque o dia a dia te exige demais da sua energia e do seu foco. Se eu tô lá trabalhando no meu dia a dia e minha mulher, eu tô preocupado se ela tá me traindo. Sim. Ou se eu mesmo começo a ligar no meio do meu dia pra uma outra pessoa. Entende? Ou eu tô dizendo assim, distrações. Sim. Você tem que ser focado. Sim. Porque a distração ela vai te levar embora. Sim, já é trabalhoso sem esse tipo de distração. Né? Então, se tiver esse tipo de distração, fica praticamente inviável, né? Tem um monte de outros lá que tá na sua frente já, saiu na frente, porque eles estão produzindo. Você tem que ser produtivo. Se você não produzir, e essas coisas aí te tiram energia. Eu queria fazer uma série de mensagens, eu sempre falo, né? Eu não tenho tempo de pecar. Né? Não tem tempo. Porque o pecado, além do problema em si dele, no fato, é que depois ele vai te minar lá na frente. Ele vai te jogar. A hora que ele for consumado mesmo, porque o pecado, assim, quando ele tá escondido, tá tudo beleza, né? O problema, quando ele aparece, aí, rapaz... E ele aparece, né? Mais cedo ou mais tarde. Aí acaba com tudo, destrói com tudo, né? Então você não pode... A gente não tem como não errar, né? A gente é pecador, erra, né? Sim. Só que quanto mais você eliminar isso, você sai na frente também. E a última pergunta, antes da gente ir para uma tradição nossa, como que eu elimino esses erros antes de eu entrar, digamos assim, no processo? Como prever esses erros? Por exemplo, eu estava falando da minha filha, né? Tem duas formas, né? Uma forma de você aprender errando, né? Sim. A maioria das pessoas prefere esse método, infelizmente, né? Adolescentes ou as pessoas, elas erram bastante e falam, aprendi, né? Ou é você ouvindo alguém que você tem uma credibilidade com você, que você se inspira e vai te dar lições e você vai praticar aquelas lições. No caso do cristão, ajuda demais, porque você já aprende com Jesus na largada. Isso já te tira muito problema, muito. Ixi, né? Mas não é, o muito falando assim, né? É só uma palavra, mas na prática é muito mesmo. Se o cristão razoavelmente seguir a Jesus, ele se poupa de muita coisa difícil aí. Bacana. E ele vira, lá na frente, ele vira muito, muito produtivo. Então, uma maneira de você antecipar o erro é aprender até com os erros dos outros e com quem trilhou um caminho com menos erros. Interessante. Por exemplo, se eu me inspirar no cantador de funk lá ou no traficante, né, o que eu tenho a aprender? Agora, se eu inspirar num cara que tem um valor muito excelente, uma pessoa que tem um conteúdo, né, a chance de eu errar é grande porque eu admiro o certo. Não tem por que eu fazer o errado, né? Sim. Você tem que ver aonde você está colocando o seu foco, a sua energia, né? Essas coisas. Acho que isso te previne, né? Trazendo para o business eu pegar conselhos com pessoas que já passaram pela situação, que já estão no business há mais tempo, né? Pessoas que já cresceram o seu negócio, né? Que já trilharam esse caminho e eles vão te inspirar. E a chance de você não se distrair, porque é o seguinte, a gente faz as coisas que a gente acha que é bom para nós, benefício e tudo mais. Não adianta você ficar fazendo muita coisa contra a sua vontade. Você achar ruim aquilo, você fazer pesado. Então, quando você olha alguém que deu certo e tudo mais, você se inspira naquilo ali, as atitudes dele são prazerosas também. Né? Então, sei lá, o acordar cedo ou sei lá, o trato com o trabalho em si, você não tem aquilo como uma perspectiva ruim. Um pedaço, você não sai, pô, já tem que trabalhar pra caramba,
tem que entender cliente, nossa, que treta. Então Interessante. você vira aquilo como, puto, que legal, velho. Porque aquele cara andou aquilo ali, ele falou pra você que era legal. Sim. E você quer ser igual aquele cara, entendeu? É interessante, é algo comum que a gente vê, né, dos empresários bem-sucedidos, é justamente isso. Todos eles falam que amam o que fazem, que trabalham muito, que gostam de trabalhar, né? Muitas não vezes, pesado. né, justamente. Eles... É cansativo, Uhum. mas não é aquela coisa fadonha, né? Ah, já sai ali de casa com aquela, né? Mas todos eles sim. Eles têm que, você tem que gostar, né? A Bíblia vai dizer da parábola dos talentos, né? Sim. Se Deus te deu os talentos, né? E você tem que desenvolver eles. Você tem que mostrar que você é produtivo, que aquilo foi significativo, né? Jesus tem uma passagem que ele encontra com uma figueira e aquela figueira tinha tudo para dar fruto. E ele olha para ela, essa figueira já estava na hora de dar do fruto, ela não deu. Ele amaldiçoa aquela figueira. Ela seca mais ainda. Né? Então, assim, tem pessoas que com certeza Deus deu talentos, deu jeito, tudo. Ela só esconde se ela quiser, entendeu? Interessante. Mas ela tem tudo para ser produtiva. Em diversas áreas. Aí você tem que encontrar dela, né? Sim, tem que descobrir, né? Se você talvez está, sei lá, tá na pintura, tá na carpintaria, não quer estar ali, descobre o que você quer, né? Tenta ir para a área que você gosta. Vezes, você tá ali, você não ganha no sentido de que aquilo não é o seu talento mesmo. Por exemplo, estava falando para você, trabalhei na construção e eu sabia que aquilo não ia para frente. Só que eu ganhei em outras coisas, em responsabilidade, na prestação ali de atenção, de serviço, do serviço em conjunto. Nem que seja você criar uma estrutura financeira, né? Você tá ali, tá trabalhando, serve pra quê? Pega o seu salário, vai juntando para você ter uma base financeira para depois você poder arriscar em alguma outra coisa, né? Mas você sai dali já dizendo que aquilo ali é uma nhaca, amaldiçoando, né? Tem que mudar essa perspectiva urgente. Sim. E não é uma perspectiva de empreendedor, né? Não é uma perspectiva de empreendedor. Não, se for para ser empreendedor, ele está sempre um passo à frente da situação. Porque ele já tem que estar trabalhando de uma forma como se ele estivesse ali. Né? Ele vai trabalhar mais do que... Ele vai ser um líder... Primeiro ele vai começar... normal com as pessoas. Daqui a pouco ele vai ser um líder de turma, porque ele assumiu responsabilidades, foi atencioso, porque ninguém vai entregar alguma coisa pro outro. Essas coisas você não pede. Eu não vou você tá trabalhando comigo ali, de repente eu chego, agora você vai ser líder dessa turma. Você conquistou isso, você assumiu isso para você. Aí daqui a pouco eu te passo uma liderança, aí você desenvolve essa liderança como se fosse até o próprio patrão. Sim. Então, inconscientemente, você já está sendo preparado. E um dia surge uma oportunidade, né? Então, e aí, às vezes você não está ganhando para aquilo também. Só que você vai ter que trabalhar para um salário acima. É como eu estava te falando, o dinheiro corre atrás de você. Sim. Você ficar sempre pensando, eu deveria ganhar mais. Eu deveria ganhar, eu não estou ganhando para isso. Você não está ganhando para isso mesmo. Se você quiser ser empreendedor, você não pode estar ganhando para aquilo. Interessante. Você tem que estar trabalhando mais do que você está ganhando. Interessante. Porque aí você está no passo... Forte. Né? Você nunca o cara vai te pagar mais, você não... Eu vou te pagar pouco, mas você tá merecendo mais. Tô te pagando pouco, você tá merecendo mais. Interessante. Se eu não te remunerar o suficiente, você vai sair. E vai montar a sua empresa. Agora, cabe ao segurar esse cara, saber valorizar o trabalho dele... tudo mais, né? Aí também entra o lado do empresário, né? Sim. Se apareceu esse talento também, ele não conseguir não perder esse cara também. Sim, interessante. Você vê como aquele cara fica importante? Eu lembro quando eu trabalhava nisso aí, na construção, sempre tem o profissional e o ajudante, né? Sim. O profissional é aquele cara que resolve, né? E o ajudante... Tipo assim, o ajudante... O que é o ajudante? O ajudante depende do... Ele ajuda. Não, ele depende do profissional. Sim. Ele sempre vai ter. Então, você tem que buscar ser o profissional. Né? Sim. Então, mas até que você seja o profissional, o profissional vai ver no ajudante um cara que um dia ele pode... Sim. Né? Ele começa a deixar
para ele fazer alguma coisa a mais. Mas ele não vai testa. deixar à toa também, não. Não. Ele começa Eu que com não uma vou ficar coisa... pedindo pra você. Sim. Eu não vou ficar pedindo. Começa com uma coisa mais básica, né? Aí vai aumentando a responsabilidade, né? Não, eu lembro quando eu trabalhava na construção, o cara que falava comigo, né? Ele falava assim, cara, você fica de olho nele. Se ele for precisar do martelo, você já tem que estar com o martelo na mão. Ele não tem que ficar te pedindo. Sim. Né? Se ele for precisar de um... Agora ele vai lixá-la, você já sabe que ele já tá indo pra lá. Você já prepara aqui. Vai precisar de uma tinta. O cara tá ali, você já tá aqui, ó. Sim. Batendo ela, entendeu? Você tem que estar atento. E à medida que você vai entendendo o processo, como funciona, você prevê isso, né? Você sabe que Você vai ter uma visão geral do processo. que o cara, depois que ele faz isso, ele vai pegar um martelo, aí você já sabe, já pega o martelo e já fica com ele pronto lá para ele, né? Você já entendeu. Quando você começa a entender esse processo e já se antecipar, aí o cara começa a ver, não, esse cara aqui, ele tá começando a entender o que está acontecendo. Aí começa a delegar, né? Começa a passar algumas tarefas básicas, né? Até o ponto da pessoa se tornar profissional, caso ela queira, né? Interessante. E se ela quiser se tornar um dono de algo, ele vai ter que passar por isso aí. Ele vai ter que já ser um empreendedor, como se fosse um dono. Eu gosto muito da história de José, né? José, ele tinha uma promessa de que seria grande ali, né? Sim. E muito embora as circunstâncias não pareciam que ele chegaria até aquilo lá, as atitudes dele já eram, quando ele foi colocado na casa de Potifar, Sim. ele já era um dos que mais trabalhava. Quando ele foi colocado até na prisão, ele já era um cara de destaque também. Então, ela já era nato dele. Ele já estava ali, né, independente das circunstâncias, porque parecia, pô, entre aqui e o que eu... Nossa, distando voado não tem como. Mas, na verdade, ele... Não sei se percebeu ou não, mas ele já estava sendo aquilo ali. Só a circunstância que não... A circunstância precisava chegar até ele. Entendeu? Sim, a Bíblia fala de um espírito de excelência, né? Sobre José. A história de José é inspiradora, é top também, né? Se eu não me engano, era José. Eu não lembro se era José ou Daniel. Agora tô meio em dúvida, mas fala de um espírito de excelência. Então você tem que ter... não chegou até ali, mas como se já tivesse chegado. A circunstância... não só de salário, mas circunstâncias e tudo mais, o pessoal fala de sorte, né? Você tem que estar preparado para a sorte. Sim. O cara vai te chamar um grande contrato, alguma coisa só vai aparecer se você estiver preparado para que aquilo aconteça. Né? Pode até aparecer, né? Mas se você não estiver preparado, você não vai poder aproveitar, né, a tem oportunidade. Muita coisa que você falou sobre capital, sobre dinheiro. O cara tem que estar com, por exemplo, uma saúde financeira muito boa, de funcionário e tudo mais, porque se de repente um cara vai te contratar e precisa de um maquinário, uma coisa, você tem que ter. Sim. Né? Crédito, é muita coisa envolvida, né? Então, sim, você vai pegar um cliente novo, talvez para esse cliente grande, às vezes, você vai ter que fazer ali um investimento de maquinário e tudo. Se você não tem recurso, não tem crédito, não tem funcionário, não tem uma saúde financeira boa, não tem funcionário treinado, não está preparado, acaba que você não tem condições de pegar, né? Aproveitar a oportunidade. Trazendo da cozinha, eles falam, você tem que estar preparado para o busy. A estação tem que estar toda preenchida, todo preparado. Tá tudo certinho. Daqui a pouco vai vir os clientes. Sim. Se você tiver com aquela casa desorganizada, entendeu? Interessante. É igual a gente tá fazendo assim. Você tá montando, né? Você monta seu podcast. Eu vejo também na igreja. Você tem que já tá trabalhando como se a coisa já tivesse de uma forma. Sim. Entendeu? E ela vai chegar lá. Sim. Entendeu? É aquela que a gente tá falando de plantar, né? Sim. Pô, você plantou, tá regando, tá plantando, tá regando, tá plantando, tá regando. E aí? Uma hora chega a colheita, né? Voltando para a Bíblia, né? A gente falou, né? Um plantou, o outro regou e Deus vai dando crescimento. Sim. Né? Então, bacana. É isso aí. Eduardo, eu tenho uma tradição, a gente tem uma tradição de fazer pergunta o entrevistado anterior. Então, eu vou te pedir para fazer uma pergunta para o meu próximo entrevistado, okay? Para a próxima pessoa que eu vou conversar, e vou te fazer uma pergunta da pessoa
Ó, anterior. caramba, Ok? aí... Vamos lá então? Ah, tá, ok. Deixa eu te fazer a pergunta então. Tá. É, Como Deixa eu dizia te fazer o Carlito Teves, lá pergunta? a pergunta. Lá pergunta? Qual a pergunta? Então vamos lá. A pergunta da última convidada foi como fazer com que o seu funcionário vista a camisa, com as minhas palavras, e ele vista a camisa, porém sem desejar aquilo que você tem. Sim. Acho que assim, primeiro porque eu não tenho nada mais do que ele. Né? Como a gente estava dizendo, é tudo uma questão de posição. Tem pessoas muito mais excelentes, ou depende de para onde você quer chegar, né? Para você dizer que você é melhor do que o outro, você tem que ter um gabarito de alguma forma que te deu mais pontuação para que você chegasse até ali, né? Eu penso que está mais no sentido financeiro. É, O que eu quero dizer? Às vezes, por exemplo, o funcionário então. ele vê que o patrão pegou um trabalho, aí ele vê lá, esse trabalho Isso. foi 50 mil. Aí ele acha que, tirando o salário dele, o restante tudo é lucro, né? Sim. Então, eu penso que está mais no sentido financeiro mesmo. No sentido financeiro também. Porque, assim, a pessoa perceber que ela é importante da maneira que ela é, do jeito que ela é importante para aquele trabalho e ela tá ocupada tipo assim, ela entrou em um projeto e ela quer que o projeto aconteça. Na verdade, tirar um pouco o foco de você. Interessante. Ela não ficar pensando, eu tô fazendo... ela tá integrada em um projeto. Interessante. E ela tira o foco de querer achar que o que eu tenho, mas aonde nós estamos chegando, né? Se você conseguir integrar a pessoa num projeto de acordo com que ela se sinta participativa, eu acho que é a melhor maneira dela não ficar pensando... E outra, você também não ficar esbanjando ou achando que você está melhor que ela, porque isso vai trazer. Agora, se você mostra que aquilo para você também não é importante, mas você e ela estão buscando algo, e assim como eu sou remunerado, ela também é, Sim. Nós dois estamos ganhando com isso, né? Então, quando ela se sente nessa participação, interessante. Eu acho que isso não é nem a pauta ali, né? Ela não cria essa ambição nela. Sim. Né? Então seria primeiro fazer com que ele seja pertencente, ele se sinta participativo, né, importante, participante, importante em um reconhecimento. projeto. Todo mundo fala no meio empresarial sobre essa questão. Às vezes não é tanto dinheiro, é reconhecimento. Sim. Você fala para ele, olha, cara, se você não tivesse me ajudado, né, obrigado, valeu, vambora. E outra, recompensar financeiramente também, sim. Então É o reco-reco, né? Aqui. Reco-reco é reconhecer e recompensar. Recompensar. Ganhamos aqui toma. Então você se sente pertencente a um papel, um projeto, né? Mas eu acho que é reconhecimento mesmo. Bacana. Ele te deseja algo. Na verdade, ele chega a criar até uma ideia de que ele deseja mesmo que você cresça. Interessante. Né? Mais do que querer estar no seu lugar. Né? Bacana. Entendeu? E a pergunta para o próximo entrevistado, para a próxima pessoa, próximo empreendedor? Talvez pensar assim, o empreendedor ele chegou ali num certo local, né? Um local de empreendedor e tudo mais, né? Que se ele pudesse voltar e conversar com aquele pequeno menino, né, que estava iniciando, o que ele falaria pro eu dele anterior? O que ele falaria para ele? Beleza. Então, o que você diria para você mesmo, talvez 20, 30 anos mais novo? Que conselho você daria? Bacana. Isso aí, acho que é uma boa pergunta, talvez. Bacana. Legal. E para a gente fechar, eu queria que você finalizasse dando uma dica, dando um conselho para o empreendedor que talvez está começando ou mesmo que já está aí no meio da caminhada. O que você daria de conselho? Eu acho que aqui a América ela tem as peculiaridades de América, né? Algumas algumas coisas aí. Eu acho que uma primeira delas,
o start ali, para quem quer empreender ou fazer algo aqui, é aprender o inglês. Uhum. Ele é muito essencial. Se você quiser, muita gente tá tentando, mas eles vão encontrar muita barreira, muita mesmo, se ele não falar inglês. Ele vai sempre sofrer com isso. Vai ser um... Gente, falei nada de inglês, hein? Quem viu os episódios anteriores sabe o tanto que eu falo muito inglês. Confortável aqui onde a gente vive, que tem muito brasileiro. Você se vira, você ganha dinheiro, você trabalha. Uhum. Só que se você quiser escapar dessa... e tocar você o seu próprio caminho, você vai voltar para trás se você não falar inglês. É um primeiro passo. Eu, desde que eu cheguei aqui, eu não falava também nada, zero, e nunca parei de estudar. Nunca. E é um grande desafio. O inglês é complicado. Ainda mais a gente, né? Sim, você é muito mais velho idioma. Você é muito mais velho que eu, você deve saber. Você não, tá... o cabelo te denuncia. Mas a gente, quanto mais, né, chega aqui, mas não é uma coisa que eu tava falando de você falar já que não na largada. Se você falar que não dá, não vai dar, ué. Sim. Você tem que falar que dá. Sim. E aí procurar recursos e o outro. A gente tá nesse país, né? O povo tá falando inglês por aí. Sim. Você tem uma oportunidade grande. Você tem um local bom para praticar, né? Já tem seja lá, né? Como diria em inglês, até any kind of business, né? Qualquer um deles, você vai... né? Você pode até um certo ponto, mas você vai achar barreira. Não tem como expandir demais sem o inglês. E outras, você vai ficar muito puto, muito bravo de não ter estudado. Né? Eu até tô me poupando, eu não falo palavrão não, né? Mas assim, de não ter estudado essa merda de início. Porque você chegou aqui, cara, já estuda essa merda. Estuda inglês. Porque você não sabe o dia de amanhã. Se você querer estudar, é igual a gente tá falando de orgânico, né? O inglês é mais orgânico que o inglês não tem. Você vai ali devagarzinho, igual um bebezinho, vai crescer, não fala errado, fala palavra nada a ver, conjuga verbo tudo errado. Vai, mas você tem que aprender essa... Eu já falei merda 2 vezes, posso falar a terceira, né? Tem que aprender essa merda. Porque se você chegar lá, você vai falar, nossa, eu não aprendi. E aí, com o business em si, que é aquela correria, aí que você não vai aprender mesmo. Sim. Então, chega em casa, aprende e tudo mais. Outra coisa que eu também acabei que não mencionei aqui, o outro, eu vi nessa entrevista que o outro mencionou, é agradecer as pessoas assim que passaram pelo seu caminho, né? Pessoas bacanas, né? Eu acabei falando assim bem genericamente, né, das pessoas, mas o meu primeiro patrão, né, todos eles, né, que passaram ali, um patrão que eu tive no restaurante se chamava Miguel, o outro que trabalhei no restaurante se chamava Fabrício, também me ensinou muito. O outro que trabalhava na loja se chamava Fábio, cara muito inteligente, muito bacana, aquela coisa de você se inspirar em coisa boa. Sim. Você... aquela coisa que a pessoa faz, ela é muito legal. Você não quer aprender coisa ruim, você quer aprender aquela coisa boa, né? Sim. Agora os meninos que estão comigo, né? O Caio, que me ajuda hoje lá e... até difícil palavras para falar, né? Porque às vezes a gente vai sempre pedindo a Deus, né? Que te ajude, né? E Deus vai mandando, né? Sim, bacana. Então é uma pessoa enviada por Deus mesmo, que, sei lá. As pessoas normalmente, é tudo uma questão de posição, né? Às vezes alguém vai lá na loja e fala assim, mas eu queria ver se você me atendia, me ajudava. Rapaz, esse cara é melhor que eu, velho. Pode ir, é melhor. As pessoas você tem que trabalhar com pessoas melhores que você. Interessante. Eles são melhores. E ele é muito melhor do que eu pra tudo, qualquer coisa. Gente, um abraço aí pro Fábio, Miguel, Fabrício e Caio, né? O Caio que tá agora, o próprio Márcio também, que iniciou a caminhada comigo. Menino show de bola também, muito... Um exemplo, né, de pessoa, muito correta, um cara muito bacana, sempre me ajudou muito, sempre me deu tranquilidade de trabalhar com ele. E esses dois que estão trabalhando hoje comigo, né? Tem pessoas assim à volta também, mas ali junto, tem mais, né? Sim. Só que assim, junto, né? São esses, então, que Deus abençoe, né? Que é muito bom ter pessoas assim, né? Bacana. Que eu queria... qualquer um que for falar aí, né? Conseguiu alguma coisa, nunca foi sozinho. Sim, nunca foi. Bacana. Então, que Deus
através de nós, nos ajude a recompensar, né? Essas coisas, né? Bacana. É isso Eduardo, aí. que papo bacana, que Deus papo abençoe. produtivo. Deus abençoe que a gente, né? Muito bom. Como a palavra de Deus vai dizer, a gente tem que crescer na graça e no conhecimento. Sim. E eu sinto que eu cresci pouquinho. bastante aqui com essa conversa nossa. Legal. O podcast, aliás, a ideia minha de fazer, primeiro porque eu gosto de conversar sobre business e tudo, e outra porque, assim, eu estou tendo uma aula particular, uma consultoria com empresários cada vez que eu sento aqui com eles, né? E é interessante que alguns temas sempre se repetem, né? Como exemplo do inglês, da humildade, né? De pessoas, da gente precisar de pessoas. E hoje, assim, eu saio daqui muito edificado. São fórmulas, né? Que são princípios, né? Que para funcionar tem que ser aplicados, né? Sim. Se você subestimar eles, você forçou o processo. Pode até ir, mas não vai se sustentar. Sim. Entendeu? Sim, muito obrigado. Muito obrigado pelo seu tempo. Valeu você, cara. Top aqui tudo que você está fazendo. Obrigado. Que Deus abençoe e prospere cada vez mais. Obrigado. Valeu. Muito obrigado. Valeu. Top. E pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreva, ative as notificações. Pega também esse link, compartilha ele nos grupos de WhatsApp que você participa. Vamos fazer com que esse conteúdo gere valor para mais pessoas.